Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. Desde o princípio, Deus disse ao homem o que era certo e errado. Para Adão no jardim, Deus disse, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, no versículo 16 e 17. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus estabeleceu sua lei com eles no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, descritos lá em Êxodo, no capítulo 20, não eram toda a lei, mas um resumo de tudo que Deus tinha para lhes dizer. Os livros inteiros de Levítico e Deuteronômio são dedicados a revelar aos israelitas as leis de Deus. Rabinos judeus dizem que existem 613 leis na Torá, os livros de Moisés. Destas, 365 estão na categoria não deverás. Quais são alguns exemplos desses pecados? Dentre os 10 mandamentos, nós temos a falsa adoração, a idolatria, o mau uso do nome de Deus, a violação do sábado, a desonra aos pais, o assassinato, adultério, roubo, mentira, calúnia e cobiça. No Sermão da Montanha, descrito lá no Evangelho de Mateus 5, Jesus leva algum desses mesmos pecados a um novo nível. Em relação ao assassinato, Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno, ao lago de fogo. Quando lemos Gálatas, no capítulo 5, aprendemos assim: ora, as obras da carne são conhecidas e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Além dessas várias listas que podem ser encontradas nas Escrituras, nós lemos em 1 João 5,17 que diz: toda injustiça é pecado. A Bíblia não somente nos diz coisas que não devemos fazer, mas em Tiago 4,17 diz: qualquer um que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E hoje sabemos que dificilmente conseguiríamos estar sem pecar. É claro que há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado, viver sempre fazendo o mesmo pecado. Quando lemos Gálatas 3, a partir do versículo 10, que diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
Perceba como a razão óbvia pela qual não devemos pecar é porque Deus nos disse para não pecar. E também porque o pecado simplesmente nos separa de Deus. Então nós deveríamos não apenas nos afastar do pecado, mas odiar o pecado. E existem alguns motivos bem importantes para que tenhamos isso em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia. Um deles é que o pecado te enviará diretamente para o inferno. Aquele que pratica o pecado, ele segue o que o diabo faz. O diabo vive no pecado. Ele anseia que você também viva no pecado. E se você começar a viver no pecado e não se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pedindo perdão dos seus pecados, você vai para o inferno. Então, você estará negando, rejeitando a Jesus e aceitando o diabo, aceitando o pecado. E Deus não criou o inferno, o lago do fogo, para você. Ele criou para o diabo e os seus demônios. E é por isso que ele anseia tanto para que todos se arrependam e voltem-se para ele. Porque o inferno não foi feito para nós, filhos de Deus, semelhantes de Cristo Jesus. O pecado afastará você de Deus e trará para você a morte. A segunda morte, é isso que é o lago do fogo. E essa segunda morte, apenas aqueles que estiverem no pecado, vivendo no pecado, que tiverem também aceitado a marca da besta, que é o maior de todos os pecados, pois tirará de você o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Fará cessar o sacrifício contínuo que existe dentro de você, que é templo do Espírito Santo de Deus. E no lugar desse sacrifício contínuo dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, você colocará uma marca que sinalizará que você adora aquele que vai contra Deus, aquele que é anticristo. Em Romanos 6:23 nós lemos assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Além de todos esses agravantes do pecado, você também deve saber que o pecado ele nunca vai te satisfazer por muito tempo. Ele não pode completar o vazio que você tem dentro de você. Não importa o quanto você continue ansiando por este pecado, ele nunca vai te saciar, pois é impossível ser saciado pelo pecado. Ele te traz uma falsa alegria e falsa sensação de saciedade. Mas entenda, isso acaba, e quando acaba, o vazio ainda volta maior, porque você ainda tem com você a culpa de ter errado novamente a mesma coisa. E isso é um ciclo sem fim. 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou, para fazerem a sua vontade. E não se esqueça, o pecado vai te trazer uma culpa que terá um grande peso sobre as suas costas. O próprio Davi sofreu e escreveu sobre isso no Salmo 51, que diz assim: para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue contra ti. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei.
É claro que todos vocês que têm pecado e que querem sair do pecado podem pedir perdão a Deus e voltar atrás para que você possa começar uma vida nova hoje. Todos os dias é dia de começar tudo de novo. Mas não se esqueça, o diabo fará com que você que está no pecado acredite que não existe jeito para o seu pecado. E então você acaba se acomodando no seu pecado. E você pensa que nunca terá chance de se livrar dele. E dessa forma, o diabo ganha a sua vida. E você não consegue mais ter acesso a Deus e à vontade dele na sua vida. Pois o pecado abriu uma brecha enorme para o diabo fazer a festa na sua vida e não permitir que você saia disso. E um pecado puxa o outro. E à medida que você vai aumentando o seu pecado, você se torna mais aprofundado no erro e com mais dificuldade de voltar para a luz. Então, queridos, hoje é tempo de você se arrepender. Coloque-se aos pés da cruz. Chore na presença de Deus. Converse com Ele. Não importa se você amanhã, mesmo orando hoje, amanhã você erre novamente. O importante é que o Espírito Santo, quando você traz o pecado para a luz, ele consegue entrar e começar a fazer a obra dele. Funciona como uma árvore que aos poucos vai sendo podada, e retirando dela as partes podres, ela começa a se fortalecer. É claro que não é de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta mensagem. Acreditamos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guia diante de todas as nossas limitações. Sê conosco para que nós não estejamos no pecado, meu Pai. Que possamos todos os dias termos discernimento para entender tudo aquilo que nos leva ao pecado e afasta de nós. Que possamos ser fortes e corajosos diante de tudo o que o diabo traz até nós. Para que de maneira prazerosa pareça atraente, mas que na verdade é totalmente contra o seu querer e a sua vontade. Queremos nos afastar daquilo que não é a tua vontade, Deus. Sê conosco nessa caminhada, todos os dias de nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.